Você deve ter visto que a taxa Selic aumentou, está em 12,75% ao ano, mais alto valor desde 2017. Isso significa que a renda fixa vai ter um aumento de juros, só que isso não mata os fundos imobiliários. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Mas como eu gosto de provar o que eu falo, eu vou te mostrar no vídeo de hoje 3 fundos imobiliários que atualmente pagam mais dividendos que a Selic, mesmo com ela estando no patamar que ela está atualmente. Já deixa o teu like e vamos direto para o conteúdo desse vídeo aqui. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José e o primeiro fundo imobiliário que eu vou te mostrar nesse vídeo, que eu vou falar sobre nesse vídeo aqui, é o fundo CVBI 11, o fundo VBI CRI. Isso não é surpresa, dado que o CVBI 11 tem um dividend yield maior do que o próprio IFIX, do que a própria média do mercado dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Como o nome dele já indica, ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em recebíveis imobiliários. Se liga só nesse gráfico de pizza aqui, retirado do relatório gerencial, que mostra que 85% da carteira, 85% do patrimônio do fundo, aproximadamente 904 milhões de reais, estão investidos em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa atrelados a diferentes operações do mercado imobiliário aqui no Brasil. E esses títulos estão distribuídos dessa forma aqui, como você pode ver por esse outro gráfico de pizza que mostra a distribuição por segmento, alguns investidos em residencial, loteamento, shopping, logística, multipropriedade e por aí vai. A maior parte da carteira dele está justamente nesses CRIs residenciais. Aqui, quando a gente olha a quais indicadores o rendimento desses CRIs, desses títulos estão atrelados, a gente vê que 19% deles estão atrelados ao CDI, com o restante atrelados ao IPCA, o principal indicador de inflação aqui do país. O que isso significa? CRIs são títulos de renda fixa que possuem uma certa remuneração. Então, um jeito simples de você entender o porquê que esse tipo de fundo, porquê que os fundos de papel conseguem pagar a mais do que a própria taxa Selic, é justamente porque muitos desses fundos de papel possuem uma carteira ponderada que tem uma rentabilidade bastante interessante, às vezes de inflação mais 5, 6, 8% ao ano. E se a gente for parar para olhar diretamente quais que são os números principais desse fundo, a gente vai ver que nos últimos 12 meses a mediana do dividend yield desse fundo específico foi de 1,09% ao mês, mais de 1% ao mês, enquanto atualmente ele está sendo negociado a uma relação de preço por valor patrimonial de 1 vez. Ou seja, ele está muito perto daquilo que seria o preço justo desse ativo, o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário específico. E dados os números que eu te apresentei, talvez não seja difícil você entender o porquê que eu escolhi esse fundo específico. E esse fundo específico, ele é um dos que está atualmente bem ranqueados pela estratégia S-Rank. A estratégia S-Rank é uma estratégia que tem 2 focos principais. Ela busca tanto fundos que estejam com uma boa relação de preço por valor patrimonial, que sejam às vezes ativos baratos ou que não sejam ativos caros, e também ativos que seguem dando resultado, que seguem distribuindo altos rendimentos. Por que a gente faz isso? Porque dessa forma a gente consegue capturar o melhor dos 2 mundos. Tanto os fundos imobiliários com bom potencial de valorização em bolsa, como aqueles que pagam altos rendimentos, que é o caso desse primeiro fundo que eu te mostrei, do CVBI 11. Isso aqui não é só falação, mas é uma estratégia que de fato trouxe resultados no passado. Se liga só nesse gráfico aqui, em que a gente consegue ver a evolução de R$1.000 investidos em alguns indicadores diferentes. A gente consegue perceber como a estratégia S-Rank conseguiu de fato trazer resultados acima da média ao longo do tempo. Claro, não é apenas escolher os mais baratos e os que pagam bem, mas sim aplicar uma série de filtros diferentes para de fato chegar nessa lista. Mas se você quiser saber mais sobre essa estratégia, já aproveita, te inscreve aqui no canal, te inscreve aqui no canal do Clube do Valor, ativa as notificações que a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e a gente só vai chegar a essa marca com a tua ajuda. Mas vamos lá para o segundo fundo desse vídeo aqui, que é o fundo DEVA 11, o fundo DEVAN, Recebíveis Imobiliários, Fundo Imobiliário, DEVA 11. Esse também é um fundo de papel, também investe em recebíveis imobiliários, também investe nos certificados de recebíveis imobiliários, nas CRIs, que eu te mostrei antes, que também o CVBI 11 investe. E esse fundo aqui tem 90% do seu portfólio investido em CRIs e o restante investido em cotas de outros fundos imobiliários e também uma pequena parcela em caixa. Esses CRIs estão divididos conforme consta nesse gráfico de pizza aqui.
A gente vê, pô, tem CRIs do setor corporativo, de multipropriedade, de loteamento, incorporação vertical, tem vários setores diferentes dentro desse fundo específico. E assim como outros fundos de CRI, assim como outros fundos de papel, esse também é um fundo bastante diversificado. O portfólio de CRIs é bem grande. Eu vou colocar aqui na tela alguns deles só para te exemplificar a diversificação que existe dentro desse fundo imobiliário específico. Se a gente for olhar para o resultado nos últimos 12 meses, a gente verifica que a mediana de dividend yield desse fundo específico, mediana mensal, é de 1,3% ao mês, um valor suficientemente alto. Inclusive que a própria gestora gostou de explicar ali que, por exemplo, o dividendo de março foi maior do que o dividendo de abril por conta da quantidade de dias úteis, porque isso interfere na apuração desses resultados. Lembrando, a gente está tratando aqui de fundos de papel que investem em CRIs, que são títulos de renda fixa, e esses títulos de renda fixa, caso você não saiba, eles são remunerados diariamente de acordo com dias úteis, não são dias corridos, são dias úteis. Então, quanto mais dias úteis tiver em um mês, maior vai ser a remuneração naquele mês específico, que é uma característica até um pouco diferente desse tipo de fundo específico. A relação de preço desse fundo imobiliário específico está também muito perto de 1, relação de preço por valor patrimonial de 1,01. E eu já te falei um pouco como eu cheguei nesses fundos imobiliários. O DEVA 11 hoje também é um fundo imobiliário que está bem colocado na estratégia Strength, justamente por isso. Ele tem uma relação de preço bastante justa até, não está tão descontado, mas tem uma relação de dividendos distribuídos muito alta. Isso faz ele estar bem ranqueado nesse tipo de estratégia. Claro, quer dizer que ele sempre esteve bem ranqueado? Não. E aqui vai o truque. Quando a gente olha para estratégias de investimento em valor, é muito importante a gente entender o que elas estão fazendo de fato. E estratégias como essa, ou estratégias como das ações mais baratas da bolsa, ou como a Magic Formula. Cadê a Magic Formula? Não tem aqui a Magic Formula. Acho que o Ramiro levou o livro para casa. Ou a estratégia da Magic Formula, que é a estratégia do Joel Greenblatt, que ele explica no livro dele, ou estratégias como as estratégias do Warren Buffett, por exemplo, são estratégias de investimento em valor que buscam oportunidades, buscam entender quais ativos estão valendo a pena, dada alguma certa abordagem. Então, quando a gente fala que ele hoje é um fundo bem ranqueado, ele nem sempre foi um fundo bem ranqueado, mas hoje ele é por causa desses critérios que eu te mencionei, altos dividendos e uma relação de preço, nesse caso específico, uma relação de preço mais justa. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque quando a gente fala de estratégias de investimento, pode ser um pouco complicado a gente botar a mão na massa por conta própria. Pode ser um pouco difícil a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer no mundo dos investimentos sozinho, sem necessariamente ter a segurança de que nós estamos seguindo pelo caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa. Então, para esse vídeo aqui específico, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado um link para os serviços que a gente oferece aqui no Clube do Valor, serviços de consultoria profissional e os serviços também de Wealth Management. Terceiro fundo imobiliário aqui desse vídeo também é um fundo de papel, também investe em recebíveis. Se você for olhar o portfólio do fundo, você vai ver que a maior parte, no caso 72, 73% está investido em CRIs, e é uma carteira de CRIs bastante diversificada, assim como vários outros fundos de papel aqui no Brasil. É um fundo imobiliário que é diversificado na questão de segmentos dessas CRIs, e esse aqui é um fundo imobiliário bastante especial. Por que ele é um fundo especial? Eu quero te fazer uma pergunta agora, uma pergunta bem importante. Você investe no MXRF11? Se sim, comenta aqui abaixo no vídeo. Eu invisto no MXRF11. O MXRF11 hoje é um fundo que tem mais de 500 mil cotistas e 1 a cada 3 investidores de fundos imobiliários, estatisticamente, tem cotas desse fundo específico. Esse fundo, o MXRF11, passou por uma leve polêmica recentemente, mas mesmo assim manteve a alta quantidade de cotistas. Só que esse fundo que eu estou te apresentando desse vídeo aqui não é o MXRF11. Não. Esse fundo aqui é o HCTR11, o Hectare CE. Esse fundo específico ele passou por uma pequena polêmica de conflito de interesse que houve ali há algum tempo. Esse é um fundo que nós gravamos um vídeo específico sobre esse assunto, sobre a queda de preço que ele teve bruscamente ao longo dos meses. E caso você tenha interesse, a gente tem um outro vídeo que eu explico mais a fundo sobre esse fundo específico, em que eu falo principalmente os motivos que levaram a essa queda. Eu não concordo tanto assim que seja apenas por causa dessa polêmica, mas sim por um outro efeito, o efeito de regressão à média, mas isso eu deixo para esse outro vídeo, se você tiver interesse. Esse fundo específico, ele tem uma mediana do dividend yield mensal nos últimos 12 meses de 1,3% ao mês, que é uma quantidade de rendimentos pago bastante alta, e ele atualmente tem uma relação de preço abaixo de 1. No momento que eu estou gravando esse vídeo é de 0,89, mas certamente se você estiver vendo esse vídeo em outra data vai ser um valor um pouco diferente. Mas o fato é, ele é um fundo que atualmente está relativamente descontado e que tem pago altos rendimentos. Se isso faz sentido para você, se faz sentido para a sua abordagem, para a estratégia que você decide seguir, aí é com você.
você é o tomador de decisão. Nada desse vídeo aqui foi uma recomendação, mas sim de mostrar alguns dados públicos que a gente tem disponíveis de alguns fundos imobiliários diferentes que pagaram no passado recente muito mais do que a taxa Selic atual, que está atualmente em 12,75% ao ano. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não te esquece de te inscrever no canal, e se você quer uma ajuda profissional, se você quer alguém ali do teu lado, se você acredita que um serviço de consultoria, um serviço de gestão profissional vai te ajudar, clica aqui no link que está na descrição e no comentário fixado. Meu nome é José e eu te vejo aqui no próximo vídeo no canal do Clube do Valor sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!